X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Hora da nossa coluna X-Tudo Caboquinho. Orlando Câmara está chegando sempre com informação, análise, comentários sobre sociedade, cultura, cidade. Vamos lá, fazer a pergunta de todas as terças-feiras. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá, Rafael, olá, Jenny. Sabor de hoje é de lembrança. E aí eu quero voltar com vocês para o meu primeiro grau, ensino fundamental, o antigo primeiro grau de 5ª a 8ª série, quando havia nas escolas públicas da cidade uma campanha feita pela SEMAS, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que fazia uma conscientização a respeito do meio ambiente. E depois disso, as escolas públicas do estado, elas concorriam entre si com redações. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu sempre fui bom em escrever. Meu pai era bom de escrever, minha mãe era boa de escrever, eu lia muito, desde gibi até livros um pouco mais infantis, infantos juvenis. Então eu tinha um prazer enorme de participar daquele concurso e confesso a vocês que algumas vezes eu ganhei etapas intermediárias. Eu acho que um dos anos eu fui o 3º colocado na capital. Mas eu lembro muito que eu assistia muitas coisas à época, muitas reportagens sobre meio ambiente, e que aquilo me tocava muito. Eu lembro que Cubatão, uma cidade industrial do interior de São Paulo, era, à época, a cidade, vamos dizer assim, exemplo da destruição do meio ambiente urbano. Havia problemas seríssimos de poluição do ar pelas partículas lançadas pelas fábricas de Cubatão, qualidade relativa do ar era quase que irrespirável. Havia também uma forte poluição dos recursos hídricos por conta do que as fábricas despejavam nos rios. E havia um alerta que um dia aquilo tudo poderia decretar uma cidade doente, que já era e ia ficar muito pior. Eu, na verdade, cresci muito com essa imagem na cabeça de Cubatão, e talvez por conta disso e por conta de uma boa escola que eu frequentei e de bons professores que fazem toda a diferença, eu até hoje me preocupo muito com o meio ambiente. E ontem de manhã, segunda-feira, ao acordar, eu confesso a vocês que fiquei muito emocionado. Eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, 5h15, e ontem eu vi Cubatão. Eu acordei, fui abrir a janela do meu apartamento e eu não consegui abrir janela alguma do apartamento, porque o ar estava irrespirável. A fumaça era uma coisa absurda. Eu enviei a vocês, inclusive, mais cedo, um vídeo de ontem e também algumas fotos que eu fiz ontem da fumaça na cidade. E aí fiquei pensando, nós estamos no meio da Amazônia brasileira e da Amazônia sul-americana. Manaus é a capital, epicentro da Amazônia. Se o compasso que traça o perímetro da Amazônia fosse colocado num centro, seria em Manaus. Manaus é a capital do estado que até então tem a maior preservação ambiental em termos de índices, quando, por exemplo, Mato Grosso e Pará já perderam mais de 25% a 30% das suas coberturas naturais vegetais. E há comprometimentos grandes com mineração, enfim, com outras grandes coisas. Mesmo assim, Manaus enfrenta, desde o mês de agosto, uma fumaça macabra. E nós temos os hospitais lotados de doenças respiratórias, de doenças alérgicas, as pessoas se queixando. E o que é mais emblemático e mais desafiador é que eu acompanho isso por fotografia. Na verdade, eu tenho esse hábito de fotografar as coisas. Foi como eu descobri que a cidade estava sendo invadida por fumaça. E aí esse ano era 2015, 2016, talvez no máximo 2017, quando a cidade começou a ficar coberta por fumaça. Desde então, eu tenho registrado esse fenômeno com muita dor e tenho alertado nas redes sociais e falado a respeito. E ontem eu me lembrei que outubro normalmente costuma ser o pior mês. Mas nós estamos desde agosto, desde a primeira quinzena de agosto, aí lá pelo dia 10 pelo menos, com problemas seríssimos na cidade. Eu, por exemplo, não consigo ficar com a voz normal para falar bem com vocês, por conta de alergias. Eu fiquei ontem o dia inteiro um pouco ruim por conta disso, pensando. E acordei hoje ligado nisso e infelizmente ainda havia fumaça, um pouco menos do que ontem, mas havia. E eu estranho que nós temos um silêncio das autoridades públicas e das autoridades ligadas ao meio ambiente.
A cidade, Manaus, eu tenho a impressão que não é só aqui, porque eu ouço notícias de toda a região metropolitana, notícias do Cacaupireira e de Manacapuru, que o ar está irrespirável. Notícias de Tefé, que tem incêndios grandiosos, que a cidade ficou, inclusive, sem receber voos, porque o aeroporto foi fechado por conta de fumaça. Nós temos um incômodo enorme como população, como cidadãos, em relação a isso. E eu não ouço autoridade falar sobre isso de maneira contundente. Tenho ouvido aí planos sobre a estiagem. Nós estamos na Amazônia e esse ano, na maior bacia hidrográfica do planeta, nós teremos a maior seca de todos os últimos 100 anos. Bateremos 2010 e, se eu não me engano, 1923, se não for pior do que essas. E se fala de estiagem, de falta de chuva, mas não se fala de fumaça, de poluição, de queimada. E não se fala da qualidade do ar, nem da umidade relativa do ar, que na Amazônia, que é uma floresta tropical úmida, está batendo em Manaus, às vezes, 45%, que já é um nível insalubre de umidade relativa do ar. Eu vejo, inclusive, algumas pessoas, de forma ignorante ou maldosa, dizem: não, isso é normal, é o caboclo que tem que queimar. Mentira. Parem de falar mentira. Os caboclos estão sendo ameaçados por esse fogo. Eu outro dia vi um vídeo de um incêndio que aconteceu no quilômetro 22 da 319, lá em Altaz, as pessoas correndo, desesperadas, porque o fogo estava ameaçando suas casas. Então, Rafa e Jenny, é uma lembrança dolorosa e é uma lembrança que eu nunca pensei que eu fosse viver na pele. Nós estamos vivendo um momento surreal, pelo menos no Amazonas. Eu não posso lhes dizer como é que está o Pará e como é que está o Mato Grosso, mas aqui no Amazonas, esse ano, essa questão está sendo surreal. E eu gostaria realmente de que alguma coisa fosse falada, pelo menos para dar satisfação a nós, enquanto cidadãos. Eu não posso fingir que está tudo bem quando eu vejo as pessoas reclamarem todos os dias, quando eu sofro com isso, e quando está à vista dos olhos a fumaça que invade Manaus. Manaus pede socorro. Eu tenho a impressão que o Amazonas pede socorro. #pensa. Eu acho, inclusive, Jenny e Rafa, que não merece música. Se eu fosse tocar uma música, seria o Requiem de Mozart, que é uma música que fala de morte. Eu tocaria La Lacrimosa, mas eu prefiro fazer silêncio para que se pense melhor. Bom dia para vocês, boa semana, consciência. Muito bem, então é o comentário do Orlando Câmara, trazendo também informação e essa análise sobre esse momento atual que a gente vive, né? Que infelizmente é muito triste. E essa coluna vai estar disponível logo mais também nas nossas plataformas digitais. Site bandnewsdifusora.com.br, canal no YouTube Band News Difusora e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o Twitter. Compartilho do pensamento do Orlando e digo mais, Orlando, em relação à música, acho que o lamento da raça, do Boi Garantido, nunca fez tanto sentido. Exato, exatamente. Nações Extintas, Lamento da Raça, músicas que combinam perfeitamente com esse momento tão triste que a gente vive aqui na Amazônia. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho mais.